Boa tarde, amoras e amoras. Estamos aqui com o Rodrigo, nutricionista, Rodrigo Ribas, nutricionista. Estamos na nossa primeira live, a primeira de muitas que a gente pretende fazer, né, Rodrigo? Várias. Várias. E a gente tá aqui, eu vou ter algumas perguntas das seguidoras, das nossas amoras. Lembra que a amoras que eu ia falar? Das nossas amoras. A gente vai responder algumas perguntas e a gente vai desenrolar o nosso bate-papo com a Dan. Pode falar. Quando eu chamei a Dan pra gente fazer um pouquinho dessas lives, eu acho que a área da nutrição é uma área que tem muitas dúvidas. As pessoas, elas terminam tendo dúvida do que é certo, do que é errado, do que dá certo, do que não dá certo, né? Então, foi isso que eu falei, Dan, vamos fazer algumas lives, vamos trazer pro pessoal o que é essa área, né? A Dan está engajada aí no emagrecimento dela, ela está com uma proposta legal de trazer esse emagrecimento para vocês aí na rede. Eu acho que isso é interessante, isso motiva as pessoas, né? Eu confio muito no trabalho dela, acompanho ela, como eu disse, de perto, mas de longe. Há muito tempo eu venho acompanhando a Danúbia, vendo o progresso dela, acompanhei momentos bons, momentos ruins e sei o quanto que ela é lutadora nessa área do emagrecimento. Exatamente. E aí fiz a proposta para ela, há uns 20 dias atrás, de acompanhá-la como nutricionista. E hoje a proposta nossa aqui é trazer o conhecimento para vocês da nutrição, trazer o caso da Danúbia como um caso de emagrecimento que está dando certo. Eu estou acompanhando, ela passa comigo, ela faz a avaliação de bioimpedância, ela faz a avaliação de medidas, ela tem um plano alimentar, que normalmente eu passo um plano personalizado. Da Danúbia eu só tive que dar uma pincelada no plano, porque ela já tem um conhecimento incrível de nutrição, ela já tem uma vivência, né, Dan? Tanto tempo que você já vem fazendo, então a gente só fez pequenas adequações, não era uma paciente leiga, e o resultado já está aparecendo. Então a ideia é que a gente faça esse bate-papo e traga para vocês o conhecimento. Exatamente. Você quer começar pelas perguntas primeiro? Sim, tem depois algumas, a gente vai, né? Eu espero que da próxima vez você deixe assim, estrupado de perguntas, que não dê nem tempo da gente responder tudo. Ó, a Aline Sibeli fez uma pergunta aqui. Ela trabalha à noite e ela queria sugestões de alimentos para a noite, mas acho que é melhor a gente estender isso conforme a gente for conversando, né? Porque foi uma da... Ó, a J. Martins Ferreira, sobre jejum intermitente para bariátricos. Se é indicado, se é indicado o jejum intermitente, né? E ela já tentou várias estratégias. A Gilmara quer saber como faz para perder 5 quilos no mês. E a Ariane, qual o melhor carboidrato para ser ingerido? Eu acho legal começar por isso, porque a gente vai entrando na alimentação. Vamos tentar pontuar um pouco de cada coisa para o pessoal entender um pouquinho de um conceito. Aí eu vou começar do final para o início. Referente ao carboidrato, qual seria o melhor para ser ingerido? Sempre quando a gente fala de um carboidrato, o ideal é um carboidrato complexo. O que seria um carboidrato complexo? É aquele carboidrato que ele tem uma absorção, tem uma metabolização mais lenta. Por que que nós, nutricionistas, os médicos, educadores físicos, enfim, todo mundo que trabalha com essa qualidade de vida vai trabalhar com carboidrato complexo? Porque o carboidrato, sendo complexo e tendo uma absorção mais lentificada, ele não vai ocasionar situações que não são interessantes para a gente, como por exemplo o pico glicêmico. Ele não vai fazer aquela pessoa, se a gente está trabalhando com um atleta, uma pessoa que faz academia, ter uma sensação, comer um alimento com carboidrato simples, tem um pico de energia e depois cai. Então o carboidrato complexo, ele vai ter uma energia, uma liberação de energia mais devagar, e ele não vai deixar você, digamos assim, trabalhar com você só no momento e depois te abandonar, digamos assim, a grosso modo. Quais são os carboidratos simples? Seriam os açúcares brancos, açúcar mascavo, esses são os carboidratos mais simples. Os complexos são aqueles ricos em fibras, aí a gente tem os mais conhecidos como batata doce, nós temos os grãos integrais, os pães integrais, a mandioquinha, as frutas ricas em fibras. Então a gente precisa trabalhar nessa linha. E qual é o horário melhor para consumir carboidratos? Na verdade, assim, não existe um horário proibido e um horário não proibido. A gente precisa colocar o carboidrato
dentro de todo o plano alimentar do paciente. Agora, pegando dessa questão do horário que você falou, a gente consegue até elencar com a primeira pergunta. Existe uma situação para todo paciente que é respeitar o ciclo circadiano. O que é? O ciclo de dia e noite. Então, quando eu faço um plano alimentar de um paciente, normalmente eu coloco o quê? Que ele vai fazer uma maior ingestão de alimentos, e aí também está uma maior ingestão de carboidratos na parte da manhã, e uma menor ingestão à noite, porque ele já vai estar desacelerando, ele já vai estar indo para a parte do sono, então a gente coloca isso, tanto para dar uma sensação, um sono melhor, um descanso melhor para o paciente, e também porque, se pensarmos, eu não preciso de um paciente ingerindo uma quantidade de carboidrato, que é uma fonte de energia, na hora que ele vai dormir, mas eu preciso dessa fonte de energia quando ele acorda, para se preparar para o dia. Então, qual o melhor horário? Em maior quantidade a gente coloca nos períodos da manhã, e em menor quantidade no período da noite. E no caso, eu treino 2 vezes por dia. Eu busco comer mais carboidrato de manhã e mais antes do meu último treino. Eu tô errada? Não, você come o carboidrato de manhã. O que é importante no treino é você ter o carboidrato como pré-treino. E aí, Danúbia, volta àquela questão que nós estávamos falando. Colocar um carboidrato complexo no pré-treino vai garantir que você tenha energia para que você se mantenha bem, né, estável, sem se cansar, sem ter a fadiga no seu treino todo. Muito comum, às vezes, um paciente comer, suponhamos, um chocolate num pré-treino. Então ele entra na academia, nos primeiros 30 minutos ele está ali com aquele gás todo, ele faz um exercício, depois ele começa a fadigar, ele começa a cansar, porque ele já não tem mais aquela fonte de energia que seria o carboidrato. Se colocarmos uma estratégia, por exemplo, uma fruta, uma banana com aveia, o mais comum que a gente observa hoje, o paciente vai ter aquele carboidrato complexo sendo liberado na corrente sanguínea dele em espaço mais lento, ou seja, ele vai ter energia do começo ao final do treino. Então, o que o nutricionista faz? Ele pega o treino do paciente e ele adequa a alimentação para ele conseguir fazer um treino bem. E existe nesse contexto de alimentação completamente proibido? Não. Nada é proibido, nem tudo convém. Então a gente precisa, tudo precisa ser dosado, tudo precisa entrar dentro de um plano de alimentação. Existem linhas de pensamento de colegas nutricionistas, existem momentos que o paciente está, se você é um paciente atleta, está no nível pré-competição, a gente vai ter alimentos restritos, estratégias momentâneas, se a gente falar de uma estratégia low carb, de uma estratégia cetogênica, aí sim eu tenho alimentos proibidos naquele momento. Mas, via de regra, a reeducação alimentar não coloca nenhum alimento como proibido, ele coloca o alimento como parte do plano. Porque a gente também tem que ver o contexto social, né? Sim. O contexto social não é só o contexto, tipo, a alimentação pode ou não pode. Acho que a gente tem que ver o social de cada pessoa. Por isso que nutricionista é essencial, né? Passar com ele e se adaptar dentro do que você tem na sua casa. Não é? Você não consegue fazer uma alimentação. Uma das partes de uma consulta nutricional, e agora eu estou falando da minha consulta, é fazer uma breve avaliação da situação socioeconômica do paciente. Por quê? Eu preciso ter uma visão clara do que eu posso indicar para aquele meu paciente. Danúbia, veja bem, se eu partir para uma linha de suplementação, nós vamos falar disso mais para frente, mas eu tenho, por exemplo, suplementos que custam numa linha de 300, 400 reais um pote. São excelentes suplementos, mas de repente eu não posso encaixar isso para um paciente. Exatamente. De repente eu vou ter que achar essa saída dentro de alimentos, e de alimentos que caibam no orçamento dele. Então, uma avaliação socioeconômica, o paciente ser claro numa consulta, vai me dar suporte para que eu ajude melhor ele. Tem pacientes que eu levo para o consultório, e como eu trabalho com isso, né, eu começo a já permear assim, até valores. Eu falo com os meus pacientes no WhatsApp, olha, em determinado lugar está com um preço muito bom de determinados produtos. Não, você fala, ele fala mesmo, gente, ele fala mesmo. Então isso é uma forma de ajuda que eu acho para o paciente conseguir seguir os planos. E não é merchan, viu? Ele também vive de dieta, meu amor. Ele põe em prática, se não pôr em prática, né? Precisa, né? Então,
Então, a reeducação alimentar seria melhor no contexto geral. Sempre. No contexto geral. E com várias estratégias durante o tempo. E o que você tem a falar da low carb? Que eu sei que você gosta e eu sei que é aquele dia de todo mundo, né? Então, devido aos resultados. Sim. Eu gosto da low carb, como você falou, como estratégia. O que a prática clínica me leva a ver e o que o conhecimento científico me leva também a acreditar. A prática da low carb, da dieta baixa em carboidratos, né, quando a gente trabalha ali com linhas de gramagem de carboidrato, porque a low carb ela trabalha com linhas de gramagem. Tem gente que fala assim, eu vou zerar o carboidrato. Gente, zerar o carboidrato é muito difícil, né? Isso seria uma linha de cetogênica, mas a low carb a gente pode trabalhar com 50 gramas, com 80 gramas de carboidrato. Mas veja bem, posto isso, a prática da low carb, ela é uma estratégia. Eu gosto de trabalhar com estratégia. Vamos exemplificar. Você chega comigo lá no consultório e você fala assim, bom, Rodrigo, eu quero emagrecer, eu não estou bem, eu não estou me vendo bem, eu quero emagrecer, aí a gente vai fazer toda uma anamnese, eu vou te pesar, vou medir, enfim, a gente vai fazer tudo um levantamento. E aí a gente vai traçar um plano. Olha, Danúbia, você precisa perder tantos quilos. E eu normalmente pergunto para o paciente se ele tem o conhecimento da estratégia low carb, se ele tem a... Oi, Gilmara, tudo bem? Gilmara, a gente vai responder suas perguntas, tá? Fica atento aí que tá aqui anotado para responder. Voltando então eu explico para o paciente o que é a estratégia low carb e eu pergunto para ele se ele quer. Porque eu sim sou a favor como estratégia e a gente monta um plano. Por que eu sou a favor, Danúbia? Eu vou explicar. Primeiro que ela promove um emagrecimento rápido. E a pessoa já se anima. Já se anima. Ela tem uma resposta, por exemplo, na resistência insulínica muito fundamental e muito rápida. Então, aquele paciente que tem a resistência insulínica, a gente consegue trabalhar com a low carb muito rapidamente. E a pessoa que tem obesidade, dependendo do grau, normalmente ela já vai ter a resistência. Então, a low carb vai trazer esses benefícios. Porém, eu já informo, é uma estratégia dentro da dieta que precisa de muita disciplina. Low carb. Deixa eu só fazer uma pergunta low carb. A pessoa fez a low carb, fez tudo certinho, emagreceu, parou de emagrecer. E aí? E aí, por isso que eu falei, as pessoas falam muito da low carb como estratégia de vida a longo prazo. Veja bem, se você está low carb, vamos pegar uma pessoa que tem ali uma necessidade de energia de 1.800 calorias por dia, tá? Fiz o exame de bioimpedância, fiz a avaliação dela, fiz os meus cálculos e designei isso. Essa pessoa entra numa low carb, ela chegou no meu consultório e fala assim, eu estou há 6 meses na low carb. Quando eu faço o recordatório alimentar dela, eu vejo que essa pessoa está comendo 1.000 calorias na low carb por dia. Por quê? A low carb, enquanto estratégia é boa, enquanto estilo de vida ela é difícil, porque ela é cara, porque ela é restritiva, porque ela a palatabilidade dela não é tão atrativa. Então o que acontece? A pessoa tende a ir comendo menos, se restringindo. E aí o corpo ele vai entrar no famoso efeito platô, ele vai ter essa situação refratária, ou seja, o corpo vai parar de emagrecer, ele não vai conseguir propiciar o emagrecimento que a pessoa precisa, porque, a grosso modo, o metabolismo vai começar a entender como se você estivesse numa situação doente, ele vai poupar o seu emagrecimento. Então a gente precisa de uma nova estratégia, a gente precisa de exames para verificar, por exemplo, se a gente não teve uma mudança no perfil hormonal, exames da tireoide, exames de hormônio, paratormônio, para verificar se essa prática da low carb durante tanto tempo já não mudou alguma questão hormonal, que pode muito acontecer. E aí, readequar esse paciente. Qual a prática que eu uso nessa situação? Vamos cessar um pouco a low carb, vamos voltar com uma reeducação alimentar. O paciente, normalmente, ele volta a emagrecer. E a gente geralmente a pessoa se assusta um pouco que vai comer mais, né? Mas ele volta a emagrecer. Nossa, vou comer mais. Não, gente, às vezes a gente tá comendo tão pouco, o nosso corpo tá se defendendo, tá? Exatamente. Tipo assim, meu, você quer matar, preciso comer, preciso de comida. É isso aí. E a famosa água do limão, gratidão. Como é que é? Limão, jejum, gratidão, creatina. Eu ainda não encontrei um estudo científico que fale da água com limão. Não encontrei, né? Eu acho que
Essa história pra mim ela é engraçada, porque há muitos anos, muito antes de eu imaginar em cursar nutrição, essa história já existia. Né? Existia água com limão, existia água morna. E tantas outras. Mas se tomar água morna vai derreter a menina, vai matar só. Então assim, gente, não existe uma comprovação científica de que água com limão vai ter um efeito sobre o emagrecimento. Não existe uma comprovação científica de que água com limão vai mudar o pH sanguíneo. Isso daí são situações... Eu só falo que a água com limão vai te dar um suporte de vitamina C. Isso é verdade. Mas fora isso, eu não me arrisco a falar e nem indicar que vai ter um resultado sobre o emagrecimento. Quando eu comecei a dieta, só um pouquinho de experiência minha. Quando eu comecei a dieta, eu tomava muito água com limão, mas eu sempre coloquei, desde o começo eu colocava na minha cabeça que aquilo não ia fazer eu emagrecer, que eu teria que ter um contexto no meio daquilo, né? Só que fazia muito bem na minha parte, assim, pro meu dia a dia, não porque ele me emagreceu, não foi aquilo, porque eu fazia várias outras coisas pra chegar no emagrecimento. Eu tomava água com limão, mas eu comia menos no café, eu balanceava minha alimentação do almoço, fazia atividade física, tal. Então não foi a água com limão que te emagreceu, foi um contexto. Era o efeito psicológico daquele produto. Eu se sentia ótima, melhorou minha saúde imunológica, por causa da vitamina C, mas aquilo não me fez emagrecer, porque eu continuei emagrecendo depois que eu parei de tomar. Deixa eu fazer outra pergunta. O integral, o pão integral, por que o pessoal é melhor o integral do que o normal? Bom, o integral, Danube, ele entra muito naquela linha que eu falei pra você do carboidrato complexo, mas ele também entra na questão da saciedade. Se você consome um produto integral, ele vai ficar mais tempo para ser metabolizado, ou seja, como se o seu corpo ele vai demorar mais tempo para quebrar aquela molécula, para quebrar aquelas partículas, e ele vai te proporcionar uma saciedade, não vai dar o pico glicêmico. Você citou o integral e já citou o pão integral. Eu gosto muito de falar sobre esse produto em específico, o pão integral, com os pacientes. Por quê? Hoje em dia no mercado existem diversos produtos. Você vai encontrar o pão integral desde por volta de uns R$7 até aqueles de R$15. Nem só o preço vai fazer o pão melhor ou pior. O que o paciente, a pessoa precisa procurar? Olhar o pão e virar nos ingredientes. Se o produto, vamos falar do pão, mas vale para todos, ele é integral, ele precisa ter o primeiro ingrediente integral. Então, se ele tem um pão integral, a primeira farinha é integral. Bom, normalmente todos os pães precisam da farinha integral e precisam da farinha de trigo branca, enriquecida, por conta da formulação do véu, ali, formular o véu de glúten, fazer aquele pão fofinho. Isso daí é uma questão da técnica de preparação de alimento que precisa, mas o primeiro, ou em maior quantidade, tem que ser o integral. Hoje já existem no mercado marcas que eu vou te falar que está ali na casa dos R$7, não é mais caro, que já tem a farinha integral, já tem a farinha de aveia, o açúcar já é o mascavo. Outra situação que eu levando muito com relação aos pães integrais é que a maioria deles tem açúcar, e nós precisamos tomar cuidado com o açúcar. Eu gosto muito de frisar, eu sou muito contra o açúcar, o sal, a farinha branca. Esses são alimentos para mim que eu realmente sou contra, porque eu acho que a substituição é muito tranquila. Se a pessoa se doutrinar um pouquinho, se a pessoa se pôr a fazer uma dieta ou ter um estilo de vida melhor, ela vai acostumar, por exemplo, com o cafezinho sem açúcar, ou no começo ela vai adoçar com adoçante, depois ela acostuma sem. Ela vai acostumar com integral, ela vai acostumar com arroz integral. Então, assim, por isso que eu sou contra. Radical nesse momento, para a pessoa começar a entender que existem situações melhores. E aí não adianta você comprar um pão integral que o terceiro ou quarto ingrediente é o açúcar. Aí você está não se ajudando. Lembrando que o excesso de açúcar no seu corpo vai ser convertido em gordura. Vamos falar de uma coisinha que todo mundo me perguntou aqui, ficou bem entendido, né, gente? É tranquilo fazer a substituição do carboidrato pão, né? Mas é aquele negócio, nada é proibido, né, Rodrigo? Tudo a gente consegue colocar no contexto. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Gente, não esquece de deixar o tema para a próxima, tá? Pessoal, às vezes vocês estão falando e a gente não está vendo, porque nós estamos longe dos aparelhos. Vocês podem ver que é mais caramba. Aí uma pessoa mostra pra gente quem que tá dando boa tarde, então a gente
Vão escrevendo, vão falando que a gente responde todo mundo. A gente tá com o Thiago ali pelos bastidores atrás da câmera, catando a mensagem de vocês aí, hein? Me fala uma coisa, que tá todo mundo, nossa, você tá tomando colágeno, blá 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 blá. Né, você entendeu? Ai, não serve. Ai, o outro, não serve. Mas o melhor mesmo ainda acho que é o antes e depois meu aí, né, gente? Então, eu tô trabalhando com Nara. Me fala um pouco do rótulo dele. O que você acha? O que você acha sobre esse produto? Bom, o tipo, não precisa ser da marca, mas do tipo de... Normalmente assim, eu falei pra Dan uma situação que eu gosto de deixar bem claro. Qualquer nutricionista, por uma questão ética, a gente não se associa à marca, mas a gente avalia produtos de determinada marca. Hoje eu tive o conhecimento desse produto aqui da Nara, que é o Skincare Drink de doce de leite. Ele é um complexo vitamínico muito bom, ele tá bem, ele tem vitaminas do complexo B, que eu vi aqui, bem interessante, tem vitamina D. Então assim, o sabor dele eu provei, é muito gostoso. Então, o que eu indico um produto nessa linha, não só o Nara, mas um complexo vitamínico. Na linha de suplementação, que foi uma pergunta que a Danúbia sempre me faz nas consultas. A gente precisa suplementar? Eu sempre falo, depende. Suplemento, se você não consegue no alimento, você precisa. Ah, mas eu consigo no alimento? Às vezes consegue, às vezes não. Então, esse suplemento em específico que a Danúbia me trouxe e pediu para avaliar, que é o Skincare Drink, ele é bem completo, é um suplemento que eu indicaria. Não sei o custo. O tipo de colágeno? Mas sim, é um colágeno bom, é hidrolisado, tá? Então, indico. Colágeno, na verdade, é uma situação... Lembrando, ele não tem nenhuma ligação com a marca, tá bom? Comigo. Nem posso me ligar com a marca, não já, pra antes que alguém fale alguma coisa. Mas a Dan perguntou do colágeno. Sempre qualquer colágeno que vocês forem utilizar tem que ser hidrolisado. Mas meninas, cuidado para não sair tomando colágeno de forma desordenada, porque se você não se alimenta direito, se você não come direito, se você não tem uma boa suplementação, ou se você não tem um bom suporte, se você não tem uma boa ingestão de proteína, você vai jogar o seu colágeno que deveria ir lá para outro lugar, que deveria ir para um lugar que vocês esperam aí da estética, e vai lá para construção de músculo, produção de hormônio, porque colágeno é um aminoácido, colágeno ele produz, ele é um aminoácido que vai chegar numa proteína. Então, cuidado com isso, né? Eu fico assim de cabelo em pé quando eu vejo as pessoas gastando dinheiro com colágeno, quando sequer ela come direito. Que aí não vai adiantar nada. A suplementação nutricional, ela é uma complementação de uma alimentação correta. Então, se vocês procurarem a Danúbia para poder comprar o produto que ela vende da Genuese lá, eu acho muito legal a suplementação, eu apoio, mas antes disso, comam direito, se alimentam direito, comida de verdade, comida simples, tendo dentro de casa, dentro do propósito, e aí os produtos vão fazer um efeito fantástico. Agora, se vocês não fizerem o básico... Não, aqui a gente ainda entra, né, com... A gente tem que comer certinho, bonitinho, pra você ter o resultado. Porque às vezes você fala, o suplemento... Eu conheço muita gente, agora falando com mais um pouco da minha realidade. Eu conheço muita gente que não está disposto a comer direito. Ela não quer comer direito, ela não quer praticar uma atividade física, mas ela quer que a gente chegue ali e fale pra ela, você vai fazer isso, aquilo e vai dar certo. Mas ela não está disposta nem a tomar todo dia aquele negócio. Você acha que alguma coisa que você use um dia, seja na alimentação, fazer a dieta um dia, daqui a 3 eu vou estar ótimo, maravilhoso. Vai funcionar? Não vai. Nenhuma estratégia, né? Não. Então é um negócio constante, frequente. Então, voltando aqui, o suplemento de proteína. Eu particularmente gosto, indico para todo mundo. Eu tenho até no meu Insta, gente, se vocês verificarem, um post sobre o Whey Protein. E tem uma história muito engraçada, eu vou relembrar aqui um pouco, ser um pouco nostálgico. Lá na época da minha graduação, eu tinha uma professora que ela é da área de marketing nutricional e ela vendia Whey Protein isso há muitos anos. Ela começou nessa linha. E um dia ela me falou assim pra mim, com essas palavras: Rodrigo, todo mundo deve tomar Whey Protein na vida. Eu ouvi isso, né? E eu não entendi aquilo naquele momento e falei, nossa, mas por quê?
Porque a cabeça minha e de muitas das pessoas ainda pensava assim, o whey protein ele só deve ser tomado por atletas, por pessoas que fazem academia, só isso, né? A gente associa o whey protein com músculos, não é isso? Bom, depois que eu fui estudar a fundo essa proteína, depois que eu entrei no ramo da bariátrica, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre bariátrica, eu descobri o quê? Ou melhor, não descobri, eu me certifiquei do quê? Que o whey protein é um suplemento que hoje eu indico para todo mundo. Por quê? Nós não conseguimos normalmente ao longo do dia bater a quantidade de proteína que nós precisamos. Um exemplo, Danúbia, para mim manter uma dieta normal, tá? Eu não tô falando de uma pessoa com necessidades especiais, tá? Então eu trabalho com 1 grama de proteína para cada quilo da pessoa. Então eu vou pegar uma pessoa de 80 quilos e precisa de 80 gramas de proteína, tá? Vamos estabelecer a proteína de alto valor biológico. Porque a proteína animal é aquela que a gente sabe que ela é melhor absorvida, que ela tem uma disponibilidade muito boa. Não que os outros alimentos não tenham proteína. Arroz tem, feijão tem, folhas verdes tem, quase todos os alimentos têm. Mas a quantidade deles é menor, a gente precisa de uma combinação melhor para poder fazer a absorção. Mas vamos falar da carne. Então eu vou pegar ainda a carne mais usual, que é o frango. Filé de frango. 100 gramas de filé de frango me dá 23 gramas de proteína. Se eu pegar uma pessoa de 80 quilos, tá? Vamos falar que 20 gramas ali veio dos outros alimentos. Eu vou precisar ali de umas 300 gramas de filé de frango por dia para essa pessoa bater as proteínas. Será que a pessoa consegue comer tudo isso? Não, gente, é bastante carne, não é pouca, né? Na vida corrida que a gente leva hoje, então eu trabalho com os meus pacientes na suplementação proteica. Eu indico sempre um whey protein. 40 gramas, que vai fornecer ali, 40 gramas de pó, vai fornecer de 25 gramas de proteína, isso eu estou falando de suplementos de mercado, e hoje eu me surpreendi com esses suplementos que a Danúbia me trouxe, que fornece 44 gramas de proteína. É muita proteína. É proteína de primeira linha. Então assim, suplementos que fornecem essa gramagem são suplementos muito bons, porque o que a gente tem no mercado hoje, eu indico, que já é um padrão muito bom, né? 25 gramas. Então, e aí o que eu vou... Agora eu vou falar um pulo do gato, que eu gosto muito de usar como estratégia nutricional para paciente. Lembra que eu falei no começo da nossa live que a gente trabalha com a maior alimentação, respeitando o ciclo circadiano, trabalhando com alimentação de dia, em maior quantidade, reduzindo a alimentação à noite? Pois bem, isso nós fazemos para respeitar o nosso corpo, e para também ajudar aí no processo de reeducação, até emagrecimento. Porém, o que acontece? À noite nós temos mais fome. Nós desaceleramos, nós estamos relaxados normalmente em casa e podemos ter mais fome. Então eu uso uma estratégia com os meus pacientes, que é o quê? Por volta ali de uns 40 minutos antes do paciente jantar, tomar um shake de proteína. O que vai acontecer? Primeiro que a gente vai ajudar a bater a carga de proteína do dia, e segundo, que eu vou trabalhar com a saciedade. Verdade. A proteína demora para ser metabolizada, então ela vai te dar saciedade. Então o paciente toma isso, ele vai comer menos, a hora que ele for se alimentar, ele vai estar comendo menos, e a gente vai ter uma resposta muito boa. Deixa eu ler. É que a gente tá aqui com o nome de vocês, a gente já dá oi. Rosana. Vamos mudar, a gente tinha que interromper. É Rosana, boa tarde, Rosana, Wanda e Cláudia. Oi, Cláudia. Tem uma estratégia, gente, que eu tô usando. Essa semana eu tava falando com uma paciente que eu adorei atender, porque era uma paciente que estava disposta, eu atendi ela no consultório, e eu até usei essa estratégia. A paciente é a Kátia. Eu falei dessa estratégia Kátia. Com ela. Além da proteína pré-jantar, hoje eu estou usando uma estratégia de uma proteína como a ceia, antes de dormir. Isso está dando um resultado fantástico. Veja bem, o paciente acorda com menos fome, mais saciado, e à noite ele vai estar bem tranquilinho. E sabe o que eu acho? Às vezes a pessoa fica desesperada porque todo mundo fala, toma um chá. Então. E a pessoa não gosta de chá, a pessoa quer um chocolate, quer um doce, quer um negócio assim. E o whey traz hoje em dia várias vantagens do sabor. Sim, parece um doce, né? Então às vezes você está com vontade de comer um doce de noite e você, poxa, mas eu vou comer doce, tá tudo certo e tal. Mas
exemplo, aqui baunilha e chocolate, né? Tem, no mercado tem zilhões de sabores, brigadeiro, os sabores mesmo, trufa, shake de morango, não sei o que, tem vários. Então, assim, pra mim, como estratégia, está ótimo, porque eu tomo à tarde, aí à noite eu não estou morrendo de fome. E aí aí eu como menos, muito menos, aí às vezes vai me dar fome na hora de dormir, que já é meia-noite praticamente, aí eu, em vez de comer, tomo shake. Essa estratégia é muito boa. Eu vi que essas proteínas têm caseína. A gente pode indicar uma proteína já com a caseína, ou até o paciente pode comprar a whey protein e a caseína separada, como foi o que eu indiquei essa semana para a Kátia. Veja bem, a caseína ela tem uma proposta bem interessante. Quando você bate ela com o mixer ou bate bastante na shakeira no liquidificador, ela vai espessando de uma tal forma que ela vira quase um ponto de mousse. Então você vai estar consumindo aquele produto de baixa caloria, de alta concentração de proteína, de um sabor muito bom e ainda que vai te proporcionar todos esses benefícios, saciedade, suporte de proteína. Então assim, isso tudo o nutricionista pode fazer por você, lógico, gente, dentro de um plano alimentar. O que eu quero que fique claro, não adianta vocês saírem amanhã e ir para uma loja comprar shake, comprar isso, por quê? Eu gosto muito de deixar claro, um bom whey protein hoje não é menos do que ali 90, 100 reais, menos que isso, suspeitem. O bom protein, ele vai ter ali no máximo 9, 10 gramas de carboidrato. Acima disso, a gente está falando de produtos hipercalóricos que não vão trabalhar nem na reeducação alimentar e nem no emagrecimento. Agora, vocês vão encontrar o whey protein no mercado de R$34. E aí esses whey protein vão ter lá 80 gramas de carboidrato e 10 gramas de proteína. Esse produto não é o produto que eu estou falando. Consulta o nutricionista, verifica o melhor produto para vocês não comprar gato por lebre. Tudo tem que ser dentro do contexto. A consulta é cara? Então, gente, o conceito de caro e barato, né? Não é caro. Eu hoje em dia acho que não é caro, porque uma sozinha não resolve. E aí você precisa de um profissional, apesar que você tem que comer com um profissional, a melhor opção. O que eu acho assim, você precisa entender o seguinte: quando você passa numa consulta comigo, eu não atendo convênios, eu só atendo particular, isso tem que ficar claro. Que é a melhor coisa. Tem que ficar claro, porque eu tenho um perfil de consulta, minha consulta demora 1 hora e pouco, eu gosto de falar, gosto de entender, então eu prefiro atender no particular. Mas enfim, o que é o conceito de caro, Danúbia? Porque assim, eu vou te ensinar estratégias que muitas das vezes você não tinha. Porque o que acontece? O que eu vejo o paciente? Ele vai para o mercado, ele compra um monte de coisa desenfreada, ele compra aquele monte de coisa que ele não conhece, que ele não sabe se dá certo, ele gasta dinheiro que não vai ter resultado. Eu já vi paciente chegar no consultório e falar assim: eu vi que castanha emagrece. E ele estava comendo uma quantidade exorbitante, castanha é caro. Exatamente. A castanha é um punhado assim no E quando eu vou colocando para o paciente que, olha, a estratégia é diferente, olha, o produto ali é mais barato, olha, a combinação é diferente, o que ele gastou na consulta e o que ele vai deixar de gastar com todos esses produtos errados, a consulta se paga. Exatamente. Então tem toda essa questão que dá pra gente trabalhar. E se eu passar com você? Você vai mandar eu comer 2 castanhas e falar que eu não posso comer mais nada nessa vida? Não, você vai comer muito. O intuito é esse, gente, é colocar o plano alimentar para o paciente dentro de um contexto. Eu sempre me preocupo muito com o meu paciente, com o que ele gosta de fazer. Eu raramente numa consulta gosto de falar para o paciente não fazer as coisas. Eu falo que eu não gosto da síndrome de Doutora Lorca. Quem lembra lá do Zorra Total, né, que tinha a Doutora Lorca? Isso não pode, isso pode, isso não pode. O nutricionista não faz isso, o nutricionista ele adequa. Então assim, eu vou estudar o seu estilo de vida e eu vou tentar colocar dentro daquilo que você quer fazer. Às vezes tem paciente que fala assim: olha, eu tenho um hábito de fazer um happy hour toda sexta-feira com o meu esposo. Então eu vou perguntar o que naquele lugar tem para ele comer e eu vou tentar encaixar aquilo ali dentro do plano alimentar dele. Porque eu entendo que a parte social que aquilo representa para ele é muito importante. Pode uma cervejinha? Por que não? Olha lá,
gente. Dentro de um plano. De vez em quando pode, de vez em quando. Dentro de um plano que não pode ser um hábito. Né? Você é ou não a favor da bariátrica? Como você é contra a bariátrica, né? Eu não escondo de ninguém, eu sou um paciente bariátrico, eu fiz bariátrica no passado. Hoje é a minha área de especialização, é a bariátrica, né? Eu atendo muitos pacientes bariátricos. Não sei se as pessoas conhecem, mas para que o paciente hoje consiga fazer o procedimento da bariátrica, uma das exigências de todo o convênio médico e de toda a equipe multidisciplinar é que tenha o acompanhamento de um nutricionista, assim como de um psicólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista, enfim. Cada equipe tem os seus profissionais, mas o nutricionista, o psicólogo e o cirurgião é base, precisa. Então hoje eu atendo esses pacientes, tanto no acompanhamento pré-cirúrgico, faço os acompanhamentos iniciais, faço a emissão de laudos, porque os convênios pedem, né, pra gente laudar se aquele paciente tem capacidade de passar por uma cirurgia, porque é um processo muito complexo, e faço o acompanhamento pós-cirúrgico. Então, gente, sim, eu sou a favor da cirurgia bariátrica quando ela é o seu recurso final. O que eu não sou a favor é daquele paciente que ele tem um IMC de sobrepeso e ele está buscando a cirurgia bariátrica. Veja bem, a cirurgia bariátrica ela não é uma cirurgia estética, é um procedimento de risco. Você está doente, sim, né? É um procedimento de risco, é um procedimento invasivo, é um procedimento que vai demandar uma mudança de vida muito grande na pessoa. Então, assim, precisa ir para a bariátrica muito preparado. Psicologicamente e preparado da área nutricional, saber o que vai enfrentar. Se você estiver preparado, é a melhor coisa, porque você, se caso aconteça um reganho, você consegue se adaptar, né? Sim, o reganho da nubia, ele ocorre muitas das vezes, é esperado o reganho. Agora, a gente precisa saber até que ponto esse reganho vai ocorrer. Você sabe que existe uma estatística muito peculiar na bariátrica, que é o seguinte: raros são os casos que o paciente vem a óbito numa cirurgia. Mas muitos são os casos, ou quase que todos, assim, é muito raro você não ver um óbito da cirurgia que não é proveniente disso, daquele paciente que não seguiu a dieta. Então, assim, a dieta é essencial. É o paciente que saiu da cirurgia na dieta líquida, comeu hot dog, veio a óbito. É o paciente que na dieta líquida tomou refrigerante, veio a óbito. Minha mãe, gente, ela vai matar. Se ela assistir, ela pegava o doce de leite. Você viu que ela engordou no tudo de novo, né? Ela pegava o doce de leite condensado e virava assim, ó, operar. Acho que tava até com os pompas ainda dentro. Isso é a falta de preparo pré, né? Sim, pra enfrentar o que vai passar. Faz nenhum, aliás. A bariátrica é só o comecinho do tratamento da obesidade, mas o tratamento ele vai pra sempre, em qualquer estratégia, pra sempre. Eternamente, não adianta, né? Tipo assim, você consegue também, dentro daquele contexto de que, tipo, estratégias, sim, fazer coisas por tempo. Mas vai ser eternamente, vai ter que ser eternamente, dependente do procedimento que você seja bariátrica, ou seja reeducação alimentar, ou seja low carb, ou seja qual você escolher o método, você vai ter que fazer isso para sempre. O pessoal me pergunta muito, o que é bioimpedância? Bioimpedância está em moda, né? Tá. E eu gosto, você faz comigo, né? Eu gosto da bioimpedância pelo seguinte. Bom, vamos falar o que é. A bioimpedância, ela é uma avaliação que o nutricionista faz com uma microcorrente elétrica que passa pelo seu corpo e faz uma avaliação da sua composição corporal. Por que eu gosto muito da bioimpedância? Muito mais do que, por exemplo, simplesmente caracterizar um paciente na obesidade pelo índice de massa corporal, IMC, tá? Quando eu falo do IMC da Danúbia, ou do IMC do Rodrigo, ou do IMC de qualquer pessoa, eu estou falando de tudo. Eu estou pegando água, ossos, gordura, músculo, estou colocando tudo num balaio e estou falando que a pessoa pesa 2 quilos por metro quadrado do corpo, tá? Mas veja bem, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um tipo, um biotipo. A bioimpedância, ela me dá uma visão diferente. Ela me fala assim, essa pessoa, dentro lá dos 80 quilos, que era o meu exemplo,
tantos por cento é de músculo, tantos por cento é de água, tantos por cento é de massa gorda, tantos por cento é de gordura visceral. Gente, isso é muito importante. Nós não podemos ter gordura visceral, que é aquela gordura que está intrínseca nos órgãos. Isso é muito preocupante, isso é muito sério. Com isso eu consigo pré-estabelecer a idade metabólica. Eu gosto muito de falar, falei para você, falo para todos os pacientes de idade metabólica, porque nós estamos numa pandemia e as pessoas talvez não entendam o porquê que foi se falado muito na pandemia, por exemplo, com relação ao Covid e à obesidade. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Por que a pessoa obesa lutava muito mais com o Covid, até mesmo se comparado com diabéticos, com imunodepressivos? Gente, porque a idade metabólica do obeso, quando você pega, ou seja, a idade metabólica significa a idade que o seu corpo tem, fisiologicamente falando, metabolicamente falando, para lutar contra agressões externas, por exemplo, o vírus do Covid. Então, normalmente eu pego pacientes no consultório que tem 30 anos com idade metabólica de 66, 70, 80 anos. Gente, eu não vou contar, mas eu levei um susto quando eu vi minha idade metabólica. Vocês falam assim, novinha, a Covid acabou comigo. Então, e como que a pessoa vai regredir a idade metabólica? Com o emagrecimento, com a perda de gordura, com o ganho de massa magra, porque esse é o foco que nós precisamos para o paciente. Chega um momento, por exemplo, você treina, você faz muito exercício, e é isso que eu falei para você na consulta, eu falo muito para o paciente que faz academia. Cuidado quando você faz muito treino de musculação e fica se pesando numa balança simples. Por quê? Às vezes o paciente chega, pesa numa balança, começa a arrancar os cabelos. Meu Deus, eu engordei 2 quilos. Aí vem no meu consultório, eu faço uma bioimpedância, eu faço uma verificação de circunferência, uso o adipômetro e falo, olha, veja bem, você ganhou X% de massa magra e perdeu tantos por cento de massa gorda. E isso é muito benéfico. Por quê? Normalmente isso é número de peso, né? Não, o peso não representa, porque isso acompanha redução de medidas, o corpo vai ficando mais tonificado, a metabólica vai regredindo, a gordura visceral pode estar regredindo. Então, assim, a bioimpedância é um exame completo, feito no consultório. No meu caso, já está incluso no valor da minha consulta, já está incluso na minha consulta. Tem um pré-preparo, quando o paciente agenda, eu já peço para fazer o pré-preparo. E o paciente acompanha esse resultado depois da consulta. É bem interessante. Esqueci uma coisa que eu ia perguntar. Acontece, né? Tinha que ter uma falha no meio. Você realiza tudo, né? Me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho do que você queria falar, do câncer de mama? Sim. É bom. Não, eu acho que sim, a gente precisa falar do câncer de mama, né? A gente precisa falar do câncer, alimentação. Do câncer como um todo, né, Danube? Eu gosto muito de abordar esse assunto, né? Porque lembra de uma situação, vamos pegar 20 anos atrás, e a gente falava muito assim. Eu lembro quando eu era criança, o câncer era uma doença que ele era em tão pouca apresentação que os nossos avós falavam aquela doença, o eufemismo, né? Aquela doença. E hoje em dia ele é em larga escala. Será que Por quê? Por que o câncer hoje em dia ocorre, né, em tão larga escala? Será que ele não está intrinsecamente ligado ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida? Eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza. E dentro dessa qualidade de vida, não está ali numa parcela muito grande de alimentação? Claro, a gente tem os hábitos, exercícios que a gente não faz, a questão da saúde mental que a gente não cuida, isso é muito importante frisar. As pessoas não estão se dando um tempo para viver com a família, para viver em paz, as pessoas estão vivendo como se fosse máquina, mas a questão... Deixo essa parte para os amigos psicólogos, mas a questão da alimentação é muito fundamental. Né? Antigamente, eu sou muito nostálgico, tá, para falar, eu gosto de falar que antigamente, dentro da minha residência, o refrigerante ele fazia parte nos finais de semana. Não era rotina, né? Hoje, qualquer casa tem uma Coca-Cola em qualquer momento de qualquer refeição. Aí as pessoas perguntam, mas naquela época todo mundo era magro e comia bastante, mas olha a qualidade da comida, gente. Andava-se muito...
muitas brincadeiras eram muito mais corporais do que virtuais. A alimentação era muito boa, né? Nós tínhamos suco natural, a carne era muito presente. Nós não tínhamos internet. Então a gente procurava alguma coisa. Agora, será que nós precisamos também, pegando essa linha da nostalgia, será que nós precisamos também ficar na nostalgia, pensando, era? Gente, dá pra fazer muita coisa hoje. Dá pra gente se alimentar bem, dá pra gente ter uma alimentação boa, e dá pra gente ficar na internet, dá pra ficar no Instagram, dá pra gente fazer tudo isso. É tudo questão de balancear tudo, né? Isso. Tudo é questão de nem mais de um, nem menos de outro. E o câncer, ele vem junto com isso, né? Porque conforme... Tem o guia de alimentação da população brasileira que ele fala muito isso, né? Quanto mais ultraprocessado você come, quanto mais embalagem você abrir, quanto menos alimento você descascar, mais substância química você está colocando no seu corpo. E o câncer, ele é isso. Ele é a mutação de células. Lembra, quem nunca viu falar assim? O câncer está presente dentro de você. Gente, não é que o câncer está presente dentro de você. Nós temos bilhões de células. O câncer, ele começa a surgir quando existe uma mutação da célula. Ou seja, quando a indústria começa a colocar componentes químicos na alimentação, no nosso dia a dia, no fármaco, na alimentação, em tudo, e a gente começa a ingerir e aquele composto químico começa a mudar a célula. Mudou, a gente começa a ter um problema. Se aquela mutação não é reconhecida, a gente pode ter a evolução para um câncer. Tá, e o corona, que é uma doença que já existia e que veio uma nova agora, né? Ela veio uma nova, querendo ou não. E a alimentação para todo esse tipo de doença. Sim, porque fortalecendo o sistema imune e com o Covid, né? As doenças vão se modificando, né? Com o Covid foi muito engraçado, que eu vi muita gente buscando a fórmula da imunidade. O que eu faço para aumentar a imunidade? Gente, não tem fórmula. A imunidade vem quando você se alimenta bem. Só isso. Eu vejo muito, assim, pessoas com câncer que sempre a primeira coisa que falam assim, olha, às vezes não tem mais tratamento, mas ela consegue levar uma boa vida durante um bom tempo, se alimentando melhor. Mudando a alimentação que ela não tinha antes de ter a doença, diagnosticar a doença, né? Então ela passa a ter, a se alimentar melhor, a fazer atividade física melhor, ou a atividade física, coisa que às vezes ela não fazia, e começa a ter uma vida melhor, mesmo com a doença, mesmo com os tratamentos, né? Pessoal, só falando um pouquinho, vocês sabem que o Instagram, quando dá 1 hora, ele encerra a live automaticamente, né? Mas isso já estamos configuração do Instagram. Então, já tivemos um aviso aqui que está dando quase 1 hora, é que eu e a Dan a gente fala mesmo, né? Então daria para falar horas aqui. Então, a qualquer momento a live pode cair e a gente vai seguir. Não pode falar tudo hoje também, né? Até porque a gente vai fazer ainda a nossa torta ali. Sim, é importante vocês, reforçando aquilo. A ideia é fazermos uma live a cada 15 dias, trazendo assuntos. Tragam as perguntas quando a Dan subir o box de pergunta. Eu deixei isso para ela subir, eu vou ver se na próxima vez eu subo também. É que o meu tempo é mais difícil de eu conseguir coletar as informações. Então, por isso que eu deixei para ela buscar. Que nem hoje a gente pegou, não tinha assim um contexto certo, um tema certo, né? Porque a gente precisava abordar o início, a educação alimentar e várias, mas a gente pode nos próximos programas abordar um tema específico, né? Sim, com certeza. Um tema específico. Então, se vocês quiserem algum tema, alguma coisa, façam a pergunta de vocês, ou a gente lança o tema pra semana. Claro. E aí, quando a gente for fazer, vocês deixam todas as dúvidas daquele tema, pra gente ficar pontuando, ficar mais fácil. Sim. Aí as pessoas vêm e procuram justamente aquilo que naquele dia, né? Fica mais dirigido, né, a informação para vocês. E aí é o intuito. Vamos? A gente vai se despedir por aqui. Eu preciso agradecer você, Rodrigo. Ai, mas estou muito chique. Eu preciso agradecer você por ter deixado esse tempo aqui para falar com as seguidoras. Gente, fala seu Instagram, por favor. É o nutri.ribas. Podem seguir, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no DM, né? Eu falo inbox ainda porque eu sou do Face, eu sou mais antigo. Pode mandar lá no DM, eu procuro responder a todo mundo. Até hoje eu não entendo o que é DM. Eu só não consigo responder dúvidas muito específicas. Específico, eu preciso que o paciente venha até o consultório.
Mas eu faço consulta online também, a gente precisa ter mas dúvidas em geral consigo responder. Sigam lá no Insta, eu posto dicas, a gente vai postar bastante. Ele põe muita informação, faz umas comidas, ó. Só que agora quem vai cozinhar sou eu, gente. Obrigado. Um bom final de semana pra todos vocês. Espero todo mundo aqui na próxima, tá bom? Tchau.